Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Então, estou aqui no meu devocional e queria compartilhar com vocês esse momento aqui. Ontem lá na igreja eu falei acerca das provas, né? E a certeza do amor de Deus. As provas e a certeza do amor de Deus, aqui baseado na carta aos Romanos. E aí eu estava relembrando aqui essa leitura que a gente fez ontem lá na igreja. O verso 31 de Romanos 8 fala assim, ó. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí o verso 35 também, em diante, fala assim também, ó. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Verso 36 diz assim, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados, olha só, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha o 38. Olha a convicção. Olha a convicção de Paulo e dos irmãos da época. Preste atenção. Em todas essas coisas, porém, em todas essas coisas o quê? Tribulação, fome, nudez, peste, pandemia, tudo. Pode colocar tudo enquanto é tipo de tribulação que o ser humano passa. E ele diz, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O 38 diz, porque estou certo, bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, ó, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só que convicção, que glória. Que diferença, né, irmãos? De nós hoje. Aqui eu fico parado diante desse texto e vendo a convicção de Paulo, vendo a convicção daqueles irmãos, de que nada nesse mundo os afastava de Deus. E observando também, falando em si dessas tribulações e tempestade, Davi tinha essa compreensão maravilhosa acerca da tempestade, acerca da luta. No Salmo 29, Davi ele vai nos ensinar, ele vai falar do bem provocado pelas tempestades. Em vez de Davi começar, né, ele poderia mastigar, na verdade, olhar para a natureza, para uma tempestade, ele poderia dizer outra mensagem, mas no entanto Davi ele conseguiu compreender, ele conseguiu entender que nas tempestades, nas lutas, ele compreendeu que Deus, o Senhor, preside os dilúvios. E no Salmo 29, ele chama a tempestade, trovões, relâmpagos, vento, ele chama de voz de Deus. É glorioso isso aqui. Davi consegue entender e compreender o bem provocado pela tempestade. Davi estava ali em determinado lugar, eu acredito que num lugar amplo, bem alto, uma daquelas montanhas ali perto do Mediterrâneo, quem sabe no Monte Tabor, porque a geografia nos mostra, né? Ali os lugares que Davi andava, e pelos salmos você vai entendendo e compreendendo que Davi estava num lugar alto, e no momento que ele estava lá, de repente começou a acontecer uma tempestade, e ele observava ali o trovejar de Deus sobre o mar Mediterrâneo, de forma que ele poderia também observar os cedros do Líbano no meio daquela tempestade. E Davi conseguia extrair da tempestade uma mensagem gloriosa espiritual para confiar no Senhor.
E no Salmo 29 ele diz assim, ó, tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Ele estava, na verdade, ouvindo as águas agitadas, aquela tempestade tenebrosa que causa medo, pânico, né? Em navegadores, em pessoas que estão no mar, ou quem sabe numa mata, né? Ou num lugar ermo. E no momento da tempestade poderia causar um pânico terrível, porque a tempestade provoca esse pânico. Mas olha o que Davi está dizendo no versículo 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Então ele observava aquela tempestade, aqueles trovões e relâmpagos, e ele de fato troca isso por voz de Deus. E ele diz no verso 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Davi consegue ver na tempestade, quebrando galhos de árvore, mar revolto, né? Ventos a mais de 100 km por hora, que ali, na verdade, as tempestades ali são tenebrosas. No entanto, Davi diz, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Meu Deus, você consegue ver majestade na tempestade hoje? Você está conseguindo ver a voz do Senhor, ouvir a voz dele, traduzir que a tempestade, a pandemia, você consegue ouvir a voz do Senhor no meio dessa tempestade? Você consegue traduzir as lutas que você tem passado e ouvir a voz do Senhor e dizer, calma, fique tranquilo, porque eu presido os dilúvios? Oh, meus irmãos, que nós pudéssemos de fato ter essa convicção, essa certeza. A gente está vendo um pânico, um certo pânico no meio do povo de Deus. A gente está vendo um povo que, em vez de confiar no Senhor no meio da pandemia, no meio da tempestade, no meio da luta, é um povo que se esconde, é um povo que está realmente passando por um momento de pânico, de medo. E o versículo 5 é glorioso, porque Davi começa a mostrar aqui o bem provocado pela tempestade. Ele fala no versículo 5, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ora, quando Davi observou essa tempestade, cedros, na verdade, são árvores imponentes do deserto. E é uma árvore cheia de beleza e que é muito forte. Mas na tempestade, Davi via o cedro do Líbano se curvar pela força do vento. Então Davi consegue mastigar e tirar da tempestade, porque os cedros do Líbano aqui representam a arrogância humana. E no meio da tempestade, os cedros se dobravam na tempestade. Então, quando Davi diz no versículo 5, a voz do Senhor quebra os cedros, ou seja, Davi consegue extrair da tempestade um benefício. Na tempestade, os cedros se dobravam. E ele consegue entender e compreender que na tempestade Deus tira a arrogância humana. Na tempestade o Senhor quer tirar a minha e a sua arrogância. Mas infelizmente a humanidade não enxerga isso, e infelizmente a própria igreja não está compreendendo que as tempestades são benéficas. Era para nós na tempestade dessa pandemia estarmos de fato sendo quebrantados. Mas eu vejo um outro rumo que a igreja está tomando. Eu vejo de fato uma igreja totalmente laodiceana, que diz, de nada tenho falta. Então a voz do Senhor quebra a arrogância, e a soberba. A voz do Senhor quebra a pseudo-segurança. Quando o cedro do Líbano, ali naquela imponência, aquela segurança, uma árvore realmente forte, mas quando Davi via a tempestade fazendo com que aquela árvore se dobrasse, Davi conseguia extrair, na verdade, daquela tempestade algo benéfico. Ele via que a solidez do cedro do Líbano estava agora, para se quebrar aos pedaços. De repente, galhos se dilaceravam, trovões e relâmpagos ali naquele momento
quebrava, despedaçava. Raios caíam ali, Davi observava tudo aquilo e ele conseguia, na verdade, digerir aquela tempestade ali no Mediterrâneo, naquelas proximidades ali, a voz do Senhor sobre muitas águas, sobre o mar revolto, e ele então extraía da tempestade dizendo: ó Senhor, como a tempestade tem que ser realmente na minha vida, tem que acontecer na minha vida. Como que a tempestade é benéfica. Davi conseguia buscar de fato essa compreensão, temor, né? Então observa comigo esta passagem gloriosa aqui do Salmo 29. Glória a Jesus. Então, continuando aqui, o versículo de número 9 diz assim: a voz do Senhor faz dar cria às corças. Eu fico maravilhado com a sabedoria de Davi de conseguir extrair. Davi era observador da natureza. E ao observar a natureza, e mais precisamente no meio da tempestade, ele via que alguns animais só conseguiam dar à luz a sua cria pelo susto da tempestade. Quando o trovão, na verdade, eu estava vendo um documentário e é tão verdade, tão real isso. A corça consegue dar cria, às vezes, somente na tempestade. Pelo susto, ela se dilata e o seu bebê nasce. Ela gera vida no meio da tempestade. Mas se nós entendêssemos na verdade, irmãos, e pudéssemos de fato, né? Se nós compreendêssemos isso aí, toda a tempestade, toda a luta que nós passamos, mas eu vejo uma igreja que quer correr e tal, uma promessa que não existe, que você não um fio de cabelo você vai ser tocado e tal, mas vejo os benefícios das lutas. As lutas são didáticas na nossa vida, são benéficas, porque o nosso coração é duro como o cedro do Líbano, nosso coração, na verdade, o nosso ventre está seco, nós não conseguimos dar cria, nós não conseguimos gerar vida. E às vezes a tempestade vem para que eu e você gere vidas, como a corça, que ela só podia dar a luz ao seu filhote na tempestade. Era para a gente estar dando frutos. Eu faço uma pergunta para você. Você tem produzido fruto nas tempestades? Eu me lembro de pessoas que, na Bíblia, principalmente o Davi, os salmos mais preciosos que Davi escreveu foi no meio da luta. A produção que nós temos hoje da Escritura, mais precisamente nos Salmos, você pode observar, vieram de lutas e tribulações. Eles produziram realmente mensagens poderosas para mim e para você. Hoje que nós lançamos mão dessas mensagens, observa para você ver. Tudo no meio da calamidade, da tribulação, da fome, da luta, da peste, das perseguições. Mas a igreja hoje, ela não quer ser perseguida. Se a irmã quebrar a unha, ela não vai mais na igreja. Se o irmão, na verdade, não conseguir trocar o pneu do seu carro, ele fica iradinho com Deus. É duro. Observando a tempestade, e eu vendo alguns documentários, que hoje você pode lançar mão de documentários, você aprende. Sem você estar lá no meio da tempestade, você pode assistir dentro da sua casa e lá os pesquisadores, na verdade, vão narrando para você. Eu estava observando, a tempestade ela tem o poder de aumentar o alcance da nossa vida, porque tem árvore, tem muitas espécies de árvore que ela depende da tempestade para que a tempestade arranque as suas sementes para longe, para continuar, na verdade, sem a tempestade, parte das árvores e da floresta não se multiplicam. Sabia disso? Muitas espécies sem a tempestade elas não se multiplicam, porque ela depende da tempestade para que a tempestade arranque dela a sua semente, o seu pólen, para dar continuidade à espécie. Isso é muito interessante. Isso é glorioso. Era para a gente estar, na verdade, na tempestade, irmãos,
arrancando, né? Essa tempestade era para estar tirando de nós vida. Era para nós, na verdade, essa tempestade, porque quando você vê Davi narrar aqui no Salmo 29, em outras partes também, né? Jesus no barco com os discípulos, vocês lembram que levantou uma grande tempestade de vento? Jesus dormia no meio da tempestade. Interessante, né? Essa confiança no Pai, essa confiança em tudo, Ele é o Criador. Ele tava, na verdade, Jesus está dando ali lição de vida para nós. Você consegue dormir no meio da tempestade? Você consegue confiar? Ou você está preocupado? Né? Então, algumas árvores, elas são preservadas pela tempestade. A nossa preservação, muitas das vezes, depende dessa tempestade. Olha só a espécie humana. Eu estou observando, irmão, não sei se você tem observado isso. Por causa dessa pandemia, muitas empresas abriram seus corações. Por causa do susto que eles tomaram, como a Corsa ali, na verdade, deu luz à sua cria, muitas empresas, muitos empresários, muitas pessoas, eles de fato agora estão doando, né, comida, doando remédio, por causa da pandemia, da tempestade. Eles estão aprendendo a lição. Mas a igreja é interessante, né? A igreja, ela nunca aprende. O que eu estou vendo é os pastores abrir mais contas nos bancos. Cada ministério diz, olha, deposita aí, a obra não pode parar. E o carrossel tem que girar. O cassino não pode parar. É interessante, né? O ímpio está aprendendo na pandemia. O ímpio está aprendendo com a tempestade, está gerando vida. Está, na verdade, lançando as suas sementes. E a igreja está dormindo. A igreja, ela continua na sua avareza. Ela continua como um crocodilo que nunca sacia sua fome. Eu falo de forma geral. É lógico que tem pessoas sinceras, pessoas amorosas, pessoas que ainda têm esse temor do Senhor. Eu tenho visto alguns cristãos produzindo a tempestade. Poucos, pelo menos ao meu convívio, mas tem produzido. Eu louvo a Deus pela vida de muitos irmãos na nossa igreja que tem realmente abrido seus corações. Isso é muito bom. Pois bem, então Davi, ele observava isso, e são as tempestades que faz causar, na verdade, saltar, né, as sementes para dar sequência à vida de algumas espécies. Eu até anotei aqui, porque eu estava vendo um documentário, e realmente tem árvore que ela depende da tempestade, para que a semente se arranque, né? Então todos os ventos e tempestades são fenômenos de espalhamento de vida. Ali no meio da tempestade tem árvore que espalha vida, que a semente é vida, né? E era para a gente estar fazendo isso. No meio da tempestade é para nós estar espalhando vida, confiança, mostrar que tudo isso, Deus preside o dilúvio, né? Era para nós estar lendo assim, ó, o Senhor preside aos dilúvios, que é o versículo 10 do Salmo 29. O que Davi quer dizer com isso? O Senhor preside aos dilúvios. Ó, como rei, o Senhor presidirá para sempre. Viu? Entendeu? O Senhor, na verdade, preside aos dilúvios, ou seja, Jesus dormia no barco, no meio de uma tempestade. Então, o que eu estava falando, o Senhor preside as tempestades, os dilúvios, é para falar dessa confiança. Jesus dormia no barco, justamente para trazer para nós uma pedagogia, uma segurança. Quem dorme no meio da tempestade é porque tem controle da tempestade, né? Então, observando aqui para terminar, né, para não ficar tão longa a mensagem, que alguns não conseguem às vezes assistir, aí eu fico observando que sem a tempestade, assim, eu observar aqui o Salmo 29, né, observando isso aqui, eu vejo que sem tempestade não há dilatamento. Não existe dilatamento sem tempestade. Você percebeu que a corça ela se dilatou por causa da tempestade e deu cria?
Tem animal que dá cria, que se dilata, né, para realmente trazer a sua cria à vida, né, ao mundo, no meio da tempestade. Então, sem tempestade não há dilatamento de coração humano. Infelizmente, o nosso coração é duro. Então, eu tenho percebido isso, como a maioria dos corações humanos, né, a maioria dos corações humanos, sem tempestade, não se dilata, né? Então, por isso que Deus preside o dilúvio. Deus preside aos dilúvios por causa disso. É Ele que, na verdade, administra tudo isso. Na expectativa, vamos dizer assim, a expectativa de Deus é que os dilúvios, as tempestades, produzam em mim e você um dilatamento no nosso coração, um quebrantamento, né? Então, nossa vida é assim. Por isso, Paulo também, ele diz assim, ó, e nos gloriemos nas próprias tribulações, pois a tribulação produz. Ó, a tribulação produz. Ela tem um valor benéfico. A tribulação produz paciência, perseverança, aquela listagem de Paulo. Mas eu quero que você preste atenção que no início do versículo, a tribulação produz. E Paulo diz, por isso nos gloriemos nas nossas próprias tribulações. Por quê? Porque a tribulação produz. Porque Paulo sabe muito bem que para ele, de fato, ser um gerador de vida, houve uma tempestade na vida dele no caminho de Damasco. Sem aquela tempestade na vida de Paulo, sem aquele, de fato, aquela luz poderosa que brilhou, da luz do Cristo que brilhou sobre ele, que ele caiu por terra, né? Aquele sólido Paulo, como o cedro do Líbano, imponente, de repente soprou sobre a vida dele o poder do Cristo, ele cai por terra, ele se curva diante do Cristo, e agora aquela imponência de Paulo, ele diz, o que queres que faça, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Ou seja, estou aqui, sou teu servo. A partir daquele momento, a voz diz, Saulo, Saulo, ele diz, Senhor, o que queres de mim? Muda totalmente a história. Então, é o que eu vejo. Que Deus possa nos dar graça, nos dar força, né? Paulo, quando ele fala que as tribulações produzem em nós, né? Produz saúde espiritual, produz vigor, produz espalhamento de vida, né? E outra coisa, quando eu falei acerca de Jesus em Mateus capítulo 8 ali, no verso 23 a seguir, acerca da tempestade quando Jesus estava no barco, né, e levantou-se uma grande tempestade de vento, que os discípulos se assustaram com aquilo tudo, e eles tentaram controlar a tempestade, não conseguiu. Vocês perceberam na leitura? Faça a leitura depois de Mateus capítulo 8, com todo cuidado nesse momento da tempestade ali, a partir do verso 23, você vai perceber que depois que eles debateram, por ser pescadores experientes, mas a tempestade saiu do controle, o que eles fizeram depois que eles se debateram o tempo inteiro, não conseguiram controlar o seu barco? Naquele momento, o que eles fazem? Juntou todos eles e foram até Jesus acordar Jesus. E aí uniram os 12 apóstolos, vai até Jesus, Senhor, socorre-nos. Ou seja, aquela tempestade é tão pedagógica para mim. Era para nós estarmos unidos, todos nós, discípulos de Jesus, servos de Cristo, unidos em oração para ir aos pés de Cristo. Para essa arrogância, para esse, sabe, essa questão do autocontrole. Era para tudo isso, de fato, ser dilacerado em nós e nós quebrantar o nosso coração e ir até Jesus, né? Então, que Deus abençoe. Espero que você possa estar lendo a Escritura. Eu espero em Deus, eu peço ao Senhor que você também possa dilatar o seu coração no meio dessa tempestade, dessa pandemia que nós estamos passando, as lutas, suas enfermidades. Tudo isso eu quero falar para você que nós devemos digerir algo, nós devemos tirar proveito disso, das lutas, das tribulações. Porque nós somos maus, nós somos pessoas difíceis, nós somos avarentos, nós somos presunçosos, nós somos difíceis. Então, tudo isso para nós é benéfico. As tempestades, as lutas, as enfermidades. Mas eu gostaria que tudo isso você entendesse que tem que haver tem que gerar em nós. Tem que haver, na verdade, vida. Você tem que espalhar a vida, você tem que espalhar confiança. Você tem que, de fato, dar luz, né, ao Evangelho. Né? Tem que produzir em mim e você. Tá?
Então que Deus abençoe, eu espero que você ouça, né, você veja esse vídeo, ore, né, continue orando, busque a presença do Senhor, leia depois com cuidado o Salmo 29, leia com cuidado, olha, observa, leia também Mateus 23, que fala também desse controle de Cristo na tempestade, é a mesma coisa aqui, não muda nada, Deus tem o controle de tudo, e Ele sabendo da nossa dureza, então Ele usa dos meios, dos mecanismos de Deus, né, tempestade, dilúvio, tudo, né, e para nos ensinar. Infelizmente, acontecerá uma tribulação nesse planeta para que a humanidade acorde, né? Porque o caminho que a humanidade está tomando é um caminho que não tem nada a ver com o caminho de Deus. Então, que Deus abençoe vocês. Eu quero aqui pedir ao Senhor, né, que venha sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um de nós e que traga confiança, amor, né, no nosso coração, que possa haver um dilatamento. É o que eu peço ao Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.